na parte de limites especiais, a gente vai estudar um dos três, que é o limite fundamental do E. E ele tem várias maneiras a gente dizer quem que é ele. A gente já viu que ele é 2,718 e por aí vai embora, ele é um número irracional. E uma das maneiras de se definir o E é a que a gente vai ver agora. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado na x, quando x tende a infinito. Isso tudo aqui é a mesma coisa que escrever E. Da onde que surgiu isso? Por que a gente tem essa definição? Repara que isso daqui pra gente é uma indeterminação. Que tipo de indeterminação é essa? Vamos imaginar que a gente colocou o infinito na nossa conta. A gente teria a seguinte situação. A gente estaria com 1 mais 1 sobre x, 1 sobre um número muito grande, a gente já sabe que isso tende a zero, então seria um zero, e elevado na infinito. Ou seja, 1 na infinito é outro tipo de indeterminação. Pode parecer estranho, porque a gente foca nesse limite aqui, ó, limite da função constante 1 quando x tende a infinito. Isso, logicamente, é 1. Essa aqui é a função constante 1, certo? Então, mesmo quando x tende a infinito, a nossa função, bom, ela é 1 também. Então, essa função aqui, ela é a função constante igual a 1, mesmo que a gente esteja no infinito, certo? O que acontece? 1 na x, essa função aqui, bom, 1 elevado a qualquer número é 1, então essa aqui também é a função contínua, função x igual a 1, e essa função também dá 1, tá? Esse limite aqui também é 1, porque 1 vai ser 1 elevado a qualquer coisa aqui, dá sempre 1, e quando a gente tender a infinito, continua dando a mesma coisa. Tá, mas por que nesse caso aqui tá dando e não tá dando 1? Simplesmente pelo fato de que esse zero aqui, ele é alguma coisa muito pequena, mas ele acaba que, se eu somar com 1, isso dá um número maior do que 1. E aí a gente tem o seguinte, que se eu pegar qualquer número que é maior do que 1 e elevar, por exemplo, ao quadrado que for, isso aqui é maior do que 1. Não é 1, é maior do que 1. Qualquer número que eu coloque aqui faz com que esse número seja maior do que 1. E, logicamente, que se eu aumentasse essa potência aqui, 4, 8, 18, o número que for, isso vai ser um número cada vez maior, porque essa sujeirinha que a gente tem aqui depois do 1 acaba que interfere. E se a gente olhar, então, a função no GeoGebra, repara que eu estou aqui com a função, olha como é que é a cara dela. Ela é uma curva para os dois lados, e o que acontece? Repara que quando o número está crescendo, ele, aqui dá para ver no cantinho, o 2 e o 3, essa função não está passando de 3. Por mais que eu vá muito para lá, eu não consigo passar de 3. Mais do que isso, essa reta que eu pontilhei ali é uma assíntota, a assíntota horizontal. E qual é essa assíntota horizontal? Se a gente olhar aqui, y igual a e, ou seja, que nossa função, se a gente considerar essa aqui a função f, o que a gente tem? A gente tem que y igual a e é a assíntota horizontal de f. E por que esse limite é importante? Ele aparece em vários lugares, pode parecer que não, mas ele aparece por aí. E ainda é uma das maneiras que existe para definir como a gente encontra o número e. Então, vamos fazer alguns exemplos. Exemplo é, calcule os limites abaixo. E a nossa primeira questão é este limite aqui. Repara que ele está dando indeterminação do mesmo jeito. Isso aqui está tendendo a 1, isso aqui está tendendo a infinito. Então, a gente teria 1 na infinito. 1 na infinito, não sei quanto vale, é indeterminação. Então, eu vou tentar usar isso daqui e substituir essa informação por e. Por quê? Porque são duas coisas iguais. Se são iguais, eu posso trocar essa informação pelo e.
Tá, mas como é que eu posso fazer isso sendo que tá sobrando um 4 aqui? Isso é bem tranquilo fazer. Por quê? Porque a gente sabe propriedades de potenciação. Eu sei que eu posso escrever isso como x e elevar todo esse daqui na 4. E por que eu posso fazer isso? Propriedadezinhas de potenciação. A elevado na B elevado na C é A na BC. Então, eu simplesmente usei a regrinha de lá para cá, né? Usei o fato de que estavam multiplicando, porque o 4 e o x estão aqui multiplicando, e só escrevi separado. Aí, basicamente, a gente já acabou com o exercício. Por quê? Porque a gente recém viu que se a minha conta inteira está elevado numa potência, que no nosso caso ali é um número 4, eu posso trocar de posição com o limite. Então, eu posso escrever assim. Eu troco o 4 e o limite de posição. Então, primeiro eu resolvo o limite e depois eu resolvo a potência. Eu posso fazer isso porque elevar na 4 é uma função contínua. Então, tá tranquilo. Agora, o que tem? Esse meio aqui de dentro é exatamente igual a E. Então, eu posso substituir. Minha informação diz que vale essa substituição, vale trocar um pelo outro. Então, eu vou ficar com E elevado a 4. E acabou, é isso aí, E na 4. Repare, então, que esse exercício, que era do tipo 1 sobre infinito, isso daqui dá aproximadamente 54,598 e por aí vai. A gente não escreve aproximação, tá? Quando vocês estiverem lá nas disciplinas específicas, vocês usam, mas na matemática a gente usa só o número mesmo, tá? E é um número pra gente, então fica exatamente a resposta assim. Vamos fazer outro exemplo. Aqui, então, a letra B. Do nosso limite fundamental do E, esse daqui, a gente tem um 3 aqui sobrando. E como é que posso me livrar desse número 3 aí? Esse daqui é uma coisa que a gente vai fazer de vez em quando, a partir de agora, que é fazer uma substituição de valor. Esse 3, ele não tá bom. Ele deveria ser 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o x de 3U. U é uma letra qualquer, escolha qualquer uma ali, pode escrever a letra que quiser, não tem problema. O problema é que, uma vez que eu substitua qualquer x na minha conta por U, esse x e esse x vão ter que ser substituídos também. Eu não posso ter duas incógnitas na minha conta enquanto isso, desde que uma seja uma questão aleatória, alguma coisa assim. Mas eu não posso ter uma em função da outra e ter duas variáveis. Isso é cálculo 2. A gente só pode ter uma variável. Ok, esse aqui é fácil a gente colocar aqui e é fácil a gente colocar aqui. Tá, mas aqui eu não posso simplesmente substituir o x por u, tá? Eu tenho que fazer uma pequena análise, que na verdade é muito simples. A gente tem ali que o x está tendendo para infinito. Aí o que a gente faz? Analisa isso daqui. Se o x, que é esse x aqui, está crescendo muito, 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 o que aconteceria com esse u? Ele estaria crescendo muito, muito, muito também. Então, se o meu x tende a infinito, o meu u também tende a infinito. Um exemplo aqui, que não tem nada a ver com o exercício, para a gente tentar entender a ideia, imagina que o x é 3u mais 1. Se o x estivesse tendendo para 2, para onde iria o meu u? Bom, se o meu x estivesse tendendo para 2, o meu u estaria tendendo, esse 1 vai passar para lá, esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo, o meu u estaria indo para 1/3. Então, essa é a ideia. O que acontece com o u, no caso, se eu tiver alguma condição para x. Então, agora que eu já defini tudo, eu posso fazer uma substituição. Vai ficar assim, limite, quando u tende a infinito, por mais que deu a mesma resposta aqui, eu não simplesmente substituí esse x daqui por esse u daqui, a gente fez alguma conta, tá? Tem que cuidar com isso. 1 mais 3 sobre 3u,
elevado na 3u. O que a gente pode fazer agora? O mais simples é cortar os dois 3 que tem ali, e eu vou ficar com a seguinte situação. Limite de 1 mais 1 sobre x na 3u. Opa, não é x, a minha conta tem u, quando u tende a infinito. Agora, repara que ele ficou exatamente no mesmo estilo da letra A. Se ficou no mesmo estilo da letra A, eu já sei como é que eu posso resolver ele. Como é que eu faço? Eu tiro o 3 para fora, porque isso pode ser feito. Propriedades de potenciação. Aí eu inverto a posição de resolução do limite e do número 3. Então, vai ficar limite de 1 mais 1 sobre u na u. Tudo isso elevado a 3, né? Quando u tende a infinito. E agora, ficou tranquilo, porque a gente já sabe que tudo isso aqui de dentro é exatamente o nosso limite fundamental. Lógico, não está escrito com x, mas é a mesma coisa. Então, como é que fica? E ao cubo. E tá aí nosso exercício. Quanto mais vocês praticarem isso aí, vocês vão ver que é bem tranquilo. Ele tem exercícios padrões que são bem simples de resolver. Mais um aqui, a letra C. É legal que a gente faz esses exercícios, porque às vezes a gente fica tão acostumado. Eu usei 2 vezes a mesma coisa, que foi fazer isso daqui. Então, na letra C, tem númerozinhos aqui em cima, eu vou fazer a mesma coisa. Não precisa. Propriedades de potenciação fala o seguinte, que se eu tenho A na M vezes A na N, isso é a mesma coisa que A na M mais N. Eu estou nessa condição ali, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever desse jeito. Vamos ver como é que fica. Limite de 1 mais 1 sobre x na x vezes 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Propriedade de potenciação. Não fiz nada de diferente. Uma coisa legal de limite é que eu já consigo resolver. O limite eu teria que substituir um x aqui em tudo. Esse daqui eu sei que dá e. E além disso, esse daqui, ó, esse limite aqui, eu também sei. Eu sei quanto que é limite de 1 mais 1 sobre x, quando tudo isso está ao quadrado e se x está indo para infinito. E se eu sei resolver esses dois, eu posso simplesmente colocar como resposta a multiplicação dos dois. Em outras palavras, o que eu estou fazendo é abrir esse limite em 2 limites. Eu posso sempre fazer isso desde que cada pedacinho separado exista. Então, eu posso deixar o meu exercício escrito desse jeito, certo? Desde que esse limite aqui sozinho exista e esse limite aqui sozinho exista. Às vezes pode acontecer que um deles não exista. Lembra que infinito significa que não existe. Menos infinito também. Mas nesse caso aqui, os dois existem. E quanto que dá isso? Essa parte é fácil. A primeira parte a gente já sabe que vai dar E. Isso daqui é E. Mas é E vezes quanto? Quanto dá esse limite? Se o x está indo para infinito, isso daqui está indo para zero, então eu teria 1 mais 0 ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, esse limite dá 1. Posso apagar tudo isso aqui, e isso daqui vai me devolver em E. Então, aí a gente resolveu mais um exercício. Último. Esse daqui deve ser um dos mais difíceis limites que aparecem E. Por quê? Se a gente voltar lá em cima para o nosso limite, ele tem que tender a infinito. Se ele não tende a infinito, eu não posso usar o limite. Então, esse é o primeiro problema que eu tenho. Além disso, na nossa conta aqui, tem um ln. Então, eu vou ter que mexer em várias coisas. Primeiro, eu preciso saber as regras de logaritmo. Então, olha como é que eu vou escrever essa conta. 1 sobre x mais 2 vezes ln de 3 mais x, quando x tende a menos 2.
Aqui aparece exatamente um exemplo onde eu não posso abrir a minha conta desse jeito. Por quê? Porque se eu pensasse nesse pedacinho aqui, eu teria 1 sobre 0, que a gente já sabe que tende a infinito ou a menos infinito. Então, eu não posso separar esse limite aqui em dois limites. Porém, como eu falei para vocês, regrinha de logaritmo. Todo número que está multiplicando um logaritmo, ele pode ir para expoente do logaritmando. Palavras bonitas, significa que eu posso pegar esse cara aqui que está multiplicando e colocar aqui em cima como expoente, que foi o que eu fiz. Tá, mas ele não tá bom ainda, porém, eu posso inverter o limite e o log. Por quê? Porque o ln está com toda a minha função, ln é uma função contínua, então a gente pode trocar a ordem dos dois. E fica a nossa conta desse jeito. Tá, mas isso está muito confuso. Vamos resolver então esse nosso problema do x tendendo a menos 2. A gente também já sabe como é que faz isso. Eu vou escrever que u é igual a x mais 2, certo? E por que eu vou escrever que u é igual a x mais 2? Porque repara que se o nosso x estiver tendendo para menos 2, então o nosso u vai tender para, se eu colocar o menos 2 aqui, menos 2 com 2, vai tender para 0. Então, eu vou poder mudar um pouquinho a minha conta. Vou ter que mudar ele em todos os lugares. E reparem que aqui onde eu tenho 3 mais x, eu tenho 1 mais 2 mais x. Então, eu vou poder substituir por u também. Vai ficar assim, então. ln do limite, quando u tende a 0, porque eu estou usando u agora, de 1 mais u elevado na 1 sobre u. Tá, mas o nosso limite não é esse. O limite fundamental é 1 mais 1 sobre x, na x quando x tende a infinito. É só isso que eu posso substituir por e. Então, vamos fazer outra substituição. Olha como é que ela pode ser. Vamos chamar o nosso 1 sobre u de outra letra qualquer. Não pode ser e, porque a gente usa. Vamos chamar de a. Vamos fazer limite tendendo a a. E aqui a gente vê exatamente a importância da gente fazer essa parte aqui de baixo. Porque a gente tem o quê? A gente tem que o nosso u está indo para 0. Significa que o nosso a vai para onde? É só imaginar. Se esse número aqui está cada vez menor, 1 sobre um número cada vez menor tende a ser cada vez maior. Então, agora eu vou poder fazer outra substituição, onde vai ficar bem bonitinho. ln do limite, quando a tende a infinito, porque agora o meu limite é tudo com a, de que 1 é 1 mais u. Putz, quanto vale u na nossa conta? Vamos dar uma olhadinha aqui. 1 sobre u é a. Se eu inverter, o u que está dividindo vai passar multiplicando e o a que vai estar multiplicando passa dividindo. Só imaginar que tem 1 aqui. 1 sobre a é u. Ou seja, aqui em vez de u eu posso escrever 1 sobre a. Em vez de 1 sobre u daqui de cima, eu posso escrever a. E pronto. Olha ali. Ficou exatamente igual ao nosso limite fundamental do e. Significa que eu posso escrever ln de e. E ln de e, a gente já sabe, se a base é igual ao logaritmando, isso dá igual a 1. Então, esse exercício é um dos mais completos, por quê? Porque a gente teve que usar o fato de a gente ter continuidade do ln para poder inverter. A gente teve que fazer duas substituições para daí sim conseguir usar o nosso limite fundamental. Então aqui a gente tem vários exemplos, tem vários ainda para vocês fazerem. Tentem praticar bastante, esse daqui é um dos mais complexos que vocês podem encontrar.